Olá, estamos iniciando mais uma série de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Nós vamos explorar a interseção entre o brincar e contar histórias como ferramentas terapêuticas na saúde e educação. Vamos aprofundar em fundamentos teóricos que sustentam essas práticas, examinando suas influências no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Você pode acompanhar esse programa pelo Vive Eduque, canal 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O tema da nossa entrevista de hoje é Conexões Significativas, como as histórias fortalecem relacionamentos na educação. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos Júnior Nascimento. Com 23 anos de experiência na construção de políticas públicas de inclusão e acessibilidade para pessoas com e sem deficiência, ele é consultor para museus, exposições, projetos digitais e educação. Ele atua com cultura de acesso, práticas museológicas acessíveis e anticapacitistas e atualmente é educador de consolidar diversidade nos negócios, coordenador de projetos e assessor de advocacy do Instituto Nacional de Nanismo. Também é fundador da Cultura de Acesso, um negócio de impacto social especializado em exclusão. Júnior Nascimento, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Amália. Boa noite, todo mundo que está vendo a gente aqui. Para mim é um prazer incrível estar aqui com vocês, já pela conexão que a gente teve aqui, Amália, conversando, preparando esse programa de hoje, para que todo mundo possa mergulhar com a gente, fazer uma imersão com a gente no tema que a gente está discutindo aqui hoje. E essa conexão significativa começa com a gente, né, Amália? Com Começa na nossa certeza. conversa, na nossa interação, eu sabendo um pouquinho de você, você sabendo um pouquinho de mim. E hoje, você leu aí várias coisas que eu faço, Eu li, e eu falei direito? Tá falou, tudo tá aí? tudo certo, tá tudo certo. É interessante como a gente também, o acúmulo das nossas vivências, né? E a gente vai dando nome para essas coisas todas, e a gente fala desses lugares, de um tanto outro de lugares, que só uma conversa muito longa vai fazer a gente se conhecer um pouco mais, para além do currículo, qualquer coisa assim. Para mim é um É, prazer. Agradeço a associação pela possibilidade de estar aqui com vocês e que essa noite possa ser uma noite muito agradável de reflexão e da gente tensionar um pouco esses lugares da contação de história e a gente pensar nas nossas diversidades enquanto a gente faz isso. é isso, promete ser um papo muito gostoso. Bom, vamos à primeira pergunta. Qual é o papel das histórias da promoção de um ambiente emocionalmente seguro para todos? Não digo só seguro, viu? Mas digo seguro, inclusivo, acessível, diverso para todas as pessoas. As histórias têm a capacidade de criar pontes e conexões entre experiências e identidades diversas. E criar essas pontes, sobretudo pontes seguras, está muito ligada à empatia e à conexão que a gente estabelece a partir de histórias que, de fato, fazem eco na vida das pessoas. Minha carreira está toda marcada por esses ecos e essas conexões, porque eu fui, ao longo da minha carreira e da minha vida, sendo afetado pelas pessoas com deficiência, por exemplo. Né? Hoje, as pessoas com deficiência não são as pessoas que são público-alvo do meu trabalho, Amália. São as pessoas com quem eu compartilho a vida, com quem eu tomo café, com quem eu vou jantar, com quem eu vou ao cinema, com quem a gente faz um churrasco juntos, a gente faz coisas gostosas juntos. São amigos, são pessoas com quem eu convivo. E saber das suas histórias de vida, dos seus protagonismos, dos seus desafios, fazem uma conexão direta também na minha subjetividade, na minha normalidade, no padrão do meu corpo, na maneira como eu vivo. Então, a promoção de um ambiente emocionalmente seguro para todas as pessoas, a partir das histórias, fazem com que a gente se identifique com pessoas diversas, com gêneros, raças, deficiências, interseccionalidades, acho que esse é um termo que está muito presente, as pessoas são diversas, e as pessoas têm a possibilidade de se sentirem acolhidas
e respeitadas quando essas narrativas, por meio de personagens, por exemplo, falam da sua história, que é uma história da vida real. Então, as histórias geram empatia, geram compreensão mútua e celebram a diversidade e criam ambientes muito mais seguros, muito mais acolhedores. Então, isso está ligado ao desenvolvimento emocional, mas, sobretudo, o nosso desenvolvimento como ser humano, como gente, porque as histórias têm a capacidade também de revelar a essência humana. Com certeza. E existe alguma diferença, no impacto das histórias em diferentes faixas etárias ou estágios de desenvolvimento? Você sabe que essa pergunta é muito interessante, porque quando eu decidi ser professor, na verdade, meio que decidi, assim, fui mergulhado nessa profissão, porque toda a minha carreira inicial foi com pessoas surdas, né? Eu trabalhei com aquisição de língua de sinais para crianças surdas. Trabalhava desde bebezinhos, crianças de 1, 2, 3 anos de idade. E na interação com elas, diretamente em língua de sinais, né? Então, aí eu vou dar um salto agora na história. Num determinado momento, eu decidi fazer letras e eu tinha que dar aula, né? Eu tinha que entender que a minha profissão ia para além das pessoas surdas. Então, fui convidado para dar aula numa escola no 9º ano. Quando eu entrei dentro da sala de aula, respirei fundo, olhei para aquela galera e falei: meu Deus, eles ouvem e falam bastante. Falam muito. E eu estava acostumado a ser professor de surdos até então. Olha, Por que eu estou contando esse trecho para a gente poder falar sobre qual é o impacto da diferença dessa contação de história entre faixas etárias ou estágio de desenvolvimento? Crianças são crianças, sendo surdas ou não. Adolescentes são adolescentes, sendo surdos ou não. Adultos são adultos, sendo surdos ou não. Com as crianças, com certeza, aquilo que tem de lúdico, aquilo que tem de sensorial para a construção de valores, nesse estágio, as histórias são fundamentais. Com as crianças surdas, eu procurava muito a contação de histórias em língua de sinais para que elas pudessem se identificar com as coisas do dia a dia da sua casa e da sua família. Por exemplo, as rotinas da vida diária, se alimentar, escovar os dentes, trocar de roupa, guardar os seus objetos pessoais, guardar os brinquedos, não fazer os pais passarem vergonha. E aí eu ia com elas, por exemplo, num desses momentos de atendimento, digamos assim, quase que terapêutico, a gente ia para o supermercado, a gente ia para lugares e elas pegavam frutas e eu ensinava o nome das frutas em língua de sinais, mostrando a fruta para essa criança surda. Isso tem mais de 20 anos, tá? Bem mais de 20 anos. E a partir dali, a gente ia desenrolando essas histórias e trabalhando nessa ludicidade a aprendizagem da língua de sinais, do vocabulário, né, do que era fruta, do nome das frutas, e isso fazia com que elas também fizessem uma reflexão, lógico, não intencional, e que depois elas traziam para mim na semana seguinte, sabe? Quando elas iam com os pais para comprar frutas, etc. Então, narrar histórias, sejam elas ficcionais ou da vida real, como essa experimentação que eu fazia com crianças, isso tem uma potência gigante para as crianças surdas. Mas para qualquer outra criança, a experiência seria tão significativa quanto. Já os e, adolescentes são mais críticos, sabe? uhum. Com tudo isso que você está falando, você estava falando e eu estava pensando a importância do estímulo, né? Quer dizer, Fundamental. é fundamental. 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 Não sei se você já teve a oportunidade, Amália, de ter conexão com crianças, ou adolescentes ou adultos surdos cegos. Já. São pessoas que são surdas e cegas ao mesmo tempo. Então, Uhum. a questão do estímulo para essas pessoas, elas funcionam ah, para a sobrevivência, sabe, delas. Assim, isso está muito ligado à maneira delas estarem no mundo. Porque é sem a visão e sem a audição, é por meio de elementos sensoriais e de estímulos sensoriais diversos que elas vão saber o que é dia, o que é noite, que está na hora de comer, que objeto é esse e o nome dessas coisas. Então, o estímulo é fundamental. E os adolescentes são cheios de estímulos, sobretudo no momento com que a gente está vivendo, né? De muita tecnologia, de interação, de inteligência artificial. Mas na vida dos adolescentes, a reflexão crítica e os debates sobre identidade e sobre inclusão, sobre a vida, mudam o rumo dessas histórias. E também pode mudar o rumo das histórias desses adolescentes. Já os adultos, as histórias, elas partilham a possibilidade da construção de aprendizados coletivos,
de trocas coletivas e troca de experiências. As histórias, elas ampliam a visão de mundo em todas as idades. Elas não só criam pontes, como a gente falou anteriormente, mas elas moldam valores, elas colocam diferentes fases da vida em conexão. Porque a gente também lembra das histórias da infância, lembra das histórias da adolescência, lembra das histórias do atual e deseja em algum momento, na vida adulta e já uma pessoa mais madura, as histórias que a gente pretende construir, assim, olhar para o passado, pensando no futuro que a gente construiu. Uhum. E há técnicas que podem ajudar a tornar as narrativas mais interativas e colaborativas, envolvendo todos ativamente aí no processo? Olha, isso não é. Eu digo assim que eu não sei tudo, tá, Amália? Mas eu conheço um monte de gente que sabe um monte de coisa. Um monte de gente sabe um monte de coisa. Hum. Com esse monte de gente que sabe um monte de coisa, eu tenho aprendido que uma delas é que uma técnica, que aí é uma tecnologia social, não é uma tecnologia do ponto de vista de dispositivo, programa, que há uma engenharia, é a cocriação. Todos podem contribuir para a construção de uma narrativa. Todas as pessoas podem contribuir para a criação dos cenários, dos personagens, do problema que a narrativa funciona porque ela quer, de fato, resolver uma questão, né? Que pode ser uma questão social, pode ser uma questão moral, pode ser uma questão política, pode ser uma questão da vida. Li um livro agora, muito recentemente, nem vou sair aqui para pegar para vocês, que o pessoal aí vai falar da edição, não faz isso, Júnior. Mas é Daquele mesmo. verdade. Eu tive um contato com uma convenção, que é uma convenção da periferia, que junta pessoas nerds da cultura geek da periferia, chama Perifacom. E lá, os HQs, essas narrativas que são mediadas por ilustrações e artistas, estavam expostas. E eu vi uma narrativa de um garotinho que, que ele dormia num lugar e acordava no outro. Ele dormia num lugar e acordava no outro. E aí, essa história, ela estava todinha mediada pelas ilustrações. As ilustrações compunham essa narrativa, que eram frases muito curtas. Eu não vou dar o spoiler do livro aqui. Depois eu vejo uma forma aí no chat mandar para vocês lá na aula o nome do livro, que eu não vou me lembrar aqui agora. Mas veja que a cocriação, ela não é só cocriação entre pessoas, mas é cocriação entre linguagens, por exemplo. Eu descobri o HQ muito recentemente, a ilustração muito recentemente. Além disso, óbvio que é possível tornar as narrativas mais interativas utilizando ferramentas de acessibilidade, tradução em língua de sinais, audiodescrição das imagens, né? Estou fazendo um circo agora e a gente fez toda a narrativa, toda a audiodescrição que antecede o espetáculo. Então a gente cria essa imagem com as pessoas cegas e com baixa visão, de como é esse cenário, de como os personagens estão vestidos, de como que é essa maquiagem, de quais são os elementos cênicos que estão na história. Então, a audiodescrição é fundamental. Além de tecnologias assistivas, porque tem pessoas que vão precisar de um aparelho FM ou de uma tecnologia para poder acompanhar aquela história. A dramatização é uma outra técnica, utilizar múltiplas linguagens, áudio e vídeo, e por aí vai. Você acredita que essas narrativas compartilhadas... Desculpa, Hã? desculpa, eu vou ter que te interromper. Vou ter que Pode te falar. interromper pelo seguinte: eu falo muito, né? Não, você fala Não deixo nem, super não bem. consigo nem respirar, é Não, isso? imagina, eu acho ótimo. Se todo entrevistado fosse assim, tão mais fácil. Vamos em Pode frente, falar. então. Obrigado. Não, pode fazer sua pergunta, era só Ah, isso, tá, que eu tá. estava com receio de estar falando Imagina, demais e não, não atrapalhando o tá, seu não, não trabalho. tá, não tá, não, tá Beleza, ótimo, perfeito. Vamos assim, essa que tá ótima. perfeito. Você acredita que as narrativas compartilhadas dentro de uma escola, elas podem promover a empatia e o entendimento mútuo entre diferentes membros da comunidade educacional? Com certeza. A comunidade educacional é formada por pais, professores, alunos, servidores de modo geral, desde aquela pessoa que, numa escola que tem uma segurança na porta, passando pelos inspetores de aluno, passando pela a pessoa que trabalha na biblioteca, as pessoas que fazem a limpeza da escola, a comunidade do entorno da escola, né? A comunidade expandida da escola, elas fazem parte dessa comunidade escolar. Então, escola não é só professor e aluno, diretor e coordenador, né? Quem está me ouvindo sabe disso, de que a comunidade, a comunidade do entorno, ela influencia a vida da escola, para o bem e para o mal, né? Às vezes tem escolas que estão em regiões muito desafiadoras do ponto de vista social, de acesso a políticas públicas.
E as E você... histórias. Ah. Oi, pode falar, desculpa. Não, não, eu ia te perguntar se você acredita que as histórias elas podem ser usadas para incluir e engajar todos os membros da comunidade educacional, como Com pais, certeza, funcionários, voluntários, na criação com de um ambiente certeza. assim mais unido. Com certeza, porque ela contribui para a colaboração e a solidariedade a partir do compartilhar de diversas histórias e diversas experiências. É possível também quebrar os estereótipos. Quando o professor narra sua história, vou dar um exemplo de professor, tá? Tem aquela historinha de que professor não. Professora, você não trabalha, você só dá aula ou você trabalha, né? E aí, essa professora, por exemplo, quando ela conta a sua história, a sua narrativa, ela vira gente de verdade para esse aluno, né? Que a imagina num lugar que de repente não é um lugar onde de fato ela está, né? Que ela também é mãe, por exemplo, que ela também tem os seus pais, que ela tem filhos, que ela tem sonhos, que ela tem desejos, tem objetivos. Então isso é interessante porque essas histórias fazem com que essa comunidade possa pensar e entender as realidades diferentes das pessoas. Então, quando alguém da comunidade também vem para a escola, né, ela também traz para dentro da escola a realidade da sua comunidade. Então, eu acho que as histórias ajudam a construir solidariedade e uma compreensão mais ampla das experiências de diversas pessoas dentro e fora da escola. Histórias de protagonismo e desafios enfrentados por pessoas com deficiência nos fazem refletir sobre o quê, Júnior? Fazem refletir que nem todo mundo enxerga o mundo, percebe o mundo da mesma maneira que eu e você, Amália. Recentemente eu tive o contato com uma história de um protagonismo incrível, da Lili, a Eliana Zag. Ela foi acometida pela poliomielite, como muitas pessoas, foi uma pandemia que houve no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, atingindo e tornando várias crianças pessoas com deficiência. E ela ficou 40 anos dentro de um hospital. Ela via 40 anos dentro de uma cama de hospital e recentemente, e aí um dia eu conto essa história aqui, ou a gente traz ela para contar essa história, ela saiu do hospital e hoje está morando numa casa com o cuidador dela, enfim. E ela estava contando para mim, numa das nossas conversas, dizendo que quando ela tinha, salvo engano, 15 anos de idade, um pouco antes, ela viu pela primeira vez as árvores. Eu, como assim, Lili? Júnior, eu estava num andar do hospital em que da janela eu via as árvores. Então ela só via as copas das árvores, Amália. Então ela enxergava o mundo através da janela de um hospital. E ela não tinha tanta mobilidade. Então, para ela, aquilo que ela enxergava do mundo era aquilo que ela via na televisão, naquilo que ela ouvia no rádio, naquilo que podia ser visto na janela. Então, quando a gente fala o que a história, o protagonismo das pessoas com deficiência e seus desafios nos ensinam que as pessoas elas enxergam o mundo a partir de outras perspectivas. De que as suas humanidades não são humanidades danificadas. Pelo contrário, são existências singulares. E aqui eu estou parafraseando um grupo incrível de pessoas com e sem deficiência, que são da Associação Brasileira de Antropologia, que escreveram uma contracartilha de acessibilidade. E elas dizem, então, que a cultura de acesso, né, que possibilita essas narrativas, esse protagonismo vir à tona, sobretudo, pensa a deficiência não como uma humanidade danificada, mas como uma experiência singular de existência, que tem as suas próprias capacidades e produz os seus próprios conhecimentos. Que eu e você, que fazemos um uso diferente do nosso corpo, a gente não tem esse conhecimento. Então, a história da Lili me ensinou não sobre superação, porque ela não vê a vida dela como uma tragédia pessoal que precisa ser superada, mas que eu preciso me conectar com as pessoas, me conectar com o mundo e com a vida, independentemente das circunstâncias da vida. Então, o protagonismo das pessoas com deficiência, você que está aí ouvindo a gente, entrando nas redes sociais, tem muitas pessoas, tem histórias incríveis. Teve a Paralimpíadas agora recentemente. Que tal a gente se conectar com a história dessas pessoas que são medalhistas, campeões brasileiros e brasileiras, e que têm uma história incrível, desde antes do esporte, durante o esporte, e se a gente acompanhar direitinho, no pós-esporte também. Não tenho dúvida, a gente não vai passar sem ser atingido e afetado por essas histórias, e isso também tem a capacidade de transformar as nossas vidas, e ao transformar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, a nossa comunidade, as nossas cidades e assim por diante. Nossa, que bonito e importante tudo isso que você falou, é um convite à reflexão, Júnior. Eu vou te interromper um pouquinho para a gente fazer um intervalo e a gente volta a conversar já já, tá bom? Combinado.
A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Nós voltamos com o programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com Júnior Nascimento, que tem 23 anos de experiência na construção de políticas públicas de inclusão e de acessibilidade para pessoas com e sem deficiência. Júnior, como a inclusão de pessoas com diferentes deficiências auditivas, visuais, cognitivas, influencia na construção de estratégias de comunicação? É importante a gente pensar de que a comunicação transforma pessoas e, consequentemente, transforma o mundo. Um dia de cada vez. Não dá. Eu digo que e tem um projeto nessa linha que é do desejo do ideal ao contexto do possível. Às vezes a gente está esperando que as circunstâncias da vida, as políticas públicas, o orçamento, os investimentos estejam no momento ideal para que a gente possa fazer as coisas, enfim, acontecerem. Mas é no contexto possível que a vida acontece. No contexto possível, onde não dá tempo para limpar a casa para receber a visita, sabe, Amália? E aí você fala, entra aqui, toma um cafezinho comigo, mas não passa daqui para lá. Por que isso é relevante? Porque a gente precisa pensar nessa diversidade de corpos e de pessoas, corpos diversos, também denominado como corpos dissidentes, plurais, enfim, que a maneira como eu faço as coisas, ou a maneira como eu me comunico, não é a única maneira de eu me comunicar. Não dá tempo da gente fazer uma pós-graduação nisso, um curso de extensão, especialização. É no contexto possível que a gente faz isso. O contexto possível é trazer esse programa à tona, colocar essa reflexão na rua, para que a gente possa pensar sobre isso e fazer o agora. O acesso é o hoje, é o agora. Se eu vou falar com pessoas cegas e com baixa visão, por exemplo, as minhas narrativas e histórias precisam levar em consideração a experiência descritiva dessas narrativas. Se eu estou falando com pessoas surdas ou com pessoas que não tenham tanta proficiência em língua portuguesa, por exemplo, e eu estou falando de pessoas sem deficiência, inclusive, pessoas idosas, com baixo letramento, pessoas analfabetas, ou pessoas de comunidades e povos tradicionais que não estão na mesma página que eu e você na língua portuguesa, mas ainda assim falam as suas línguas e têm a sua maneira de acessar o conhecimento, eu preciso considerar que essa narrativa precisa ser construída a partir dessas perspectivas também. Quando eu penso em pessoas que têm um déficit cognitivo, eu preciso usar linguagem simples e não colocar barreiras na comunicação enquanto eu estou tentando, por exemplo, ser lúdico ou trazer vida para ela quando eu estou contando uma história. Fica muito mais difícil quando o ruído se torna uma barreira e isso a comunicação não acontece. O que eu quero dizer com isso? Que é no contexto possível que a gente tem a possibilidade de pensar que a nossa comunicação precisa ser diversa, que considera todas as pessoas, inclusiva, que acolhe essas diversidades, e acessível, que considera que algumas pessoas acessam de maneira diferente do que eu e você acessamos. E como romper essa resistência à mudança quando se trata de implementar medidas de acessibilidade na comunicação? Nossa, essa é a pergunta de milhões. Você sabe que faz 30 anos, Amália, ou mais, de que o movimento social de pessoas com deficiência está tentando romper com essas dificuldades. O que dificulta? Porque continua há 30 anos as pessoas com deficiência lutando por educação, por saúde, por assistência social, acesso ao trabalho, mobilidade, acesso à cultura, acesso ao esporte, entretenimento. Por que é tão difícil? Porque inclusão não é um lugar de chegada. É processo, é movimento. Não vai chegar a esse lugar em que todo mundo vai se comunicar sem ruídos e que vamos eliminar todas as barreiras e a gente vai poder conviver nessa harmonia. Inclusão é muito, eu digo assim, que, com todo respeito, segurem aí nas cadeiras, onde você está escutando a gente aqui, mas eu vou falar.
Inclusão não existe. Inclusão é desejo. Entenda o que eu estou dizendo. Ele é um desejo desse outro que estava fora estar dentro, desse que não participava, participar. Mas quando a gente olha para um outro ângulo, quando a gente já olha para uma outra camada, uma outra faceta, a exclusão está ali funcionando de alguma maneira. Esse aluno com deficiência estava fora, agora está dentro da sala de aula. Mas e se for preto? E se for periférico? E se for menina? E se for gay? Entende? Então, é processo e movimento. E dentro desse processo e movimento, a gente precisa investir em programa, em metodologia, em sinalização, em comunicação, do ponto de vista das acessibilidades, mas, sobretudo, atitudinal. Porque quem tem a capacidade de transformar tudo isso são as pessoas, sobretudo aquelas que estão no lugar da tomada de decisão. E muitas vezes essas pessoas, Amália, que estão no lugar da tomada de decisão, não são pessoas com deficiência. Ou não tem ninguém que é pessoa com deficiência na família. E aí elas não optam por priorizar aqueles que mais precisam. Sobretudo, mais precisam de acesso. Então, a gente precisa aumentar o nosso nível de consciência. Esse é o primeiro passo. Investir em formação e acessibilidade atitudinal. E conectar histórias significativas, que é o tema desse workshop, desse momento que a gente está vivendo aqui. Porque essas histórias certamente vão mudar o nosso olhar sobre essas coisas. Então, falando em histórias, será que as histórias elas podem ser usadas em campanhas de conscientização dentro das escolas para promover aí a acessibilidade e o respeito às diferenças? Sim, com certeza. Eu levei a Amália, o menino, o nome dele é Harry, surdo. Ele tem quase 2 metros de altura. Eu estava coordenando a área de educação e de comunicação do Museu da Inclusão, que é um museu que preserva a história de luta por direito das pessoas com deficiência do Brasil. E aí a gente iniciou uma jornada nas escolas do interior de São Paulo, levando essa contação de história a partir das vivências de pessoas surdas, dentre elas o Harry, e de uma outra garota, que é uma menina que usa cadeira de rodas, uma menina negra, que tem também uma experiência muito particular de vida. E a gente, então, fez uma itinerância com eles nessas escolas. Então, você imagina, você já foi aluna, já esteve em escolas, e aí nas suas andanças como jornalista, deve ter visto muita coisa. Quando você coloca todas as crianças, adolescentes, de várias idades, num galpão gigante, né, naquela área do recreio, todas sentadas, e a história começa a... Além de todos os gritos e os ânimos, que elas ficam muito eufóricas, começa o momento de descobertas. E elas ficaram impressionadas de saber que uma pessoa falava uma língua que não falava com a boca, falava com as mãos e com o corpo. E aí elas começaram a fazer perguntas pro Harry, falar, mas como que você faz para poder acordar de manhã? Porque ele não ouve o despertador. Ele estava falando da história de vida dele, de repente as crianças começaram a pensar sobre a dinâmica da vida, como seria se eu não fosse essa pessoa, se eu fosse essa pessoa surda? E se fosse eu? Então, eu entendo que levar a contação de história para as escolas é fundamental, mas levar essa biblioteca humana para essas escolas é ainda mais potente. A possibilidade das pessoas, das crianças, adolescentes, professores, direção da escola, comunidade escolar, ler livros que são histórias da vida real. Pessoas com e sem deficiência, com várias diversidades, falando sobre si mesmas, sobre suas andanças, suas jornadas, protagonismos e desafios. Isso sim tem uma capacidade enorme de mudar a vida das pessoas. Você deu um exemplo lindo aí de uma narrativa, de uma história pessoal que pode ajudar a romper barreiras de preconceito e discriminação em escolas e instituições educacionais. Com certeza, Bonita e é essa lindo. Eu história. tenho isso na minha memória muito forte. O Harry ficou impressionado, porque ele viu 400 alunos, ouvintes que ouvem, e assim, e eu fiz a tradução, né, para o português, na mesma intensidade com que ele falava, então foi um momento lindo. Mas também, se forem histórias que forem criadas, eu acho que vale muito a pena, sabe? De que pessoas diversas possam ajudar a construir essas narrativas, para que a gente possa impactar mais as realidades distintas de pessoas diversas. Uhum. E quais estratégias será que podem ser adotadas em políticas públicas para garantir que todos os alunos, independentemente de suas capacidades, possam contar e ouvir histórias que valorizem as suas experiências? Olha, eu acho que nós temos políticas públicas e diretrizes educacionais que já estão muito bem estabelecidas e sedimentadas dentro dessas temáticas, sabe? O
que falta, talvez, é a gente, como professor, e aí eu falo desse lugar de professor que fui durante 17 anos, sabe, Amália? E eu quis ser um professor que deu aula no ensino fundamental 1, no fundamental 2, no ensino médio, depois fiquei 10 anos no nível superior, porque eu queria entender diversas realidades. E as políticas públicas é pensar tudo, o tempo inteiro, em todos os lugares, para todas as pessoas, em todas as coisas. Mas a realidade não é essa. Às vezes a gente tem tudo o tempo inteiro, mas não para todas as pessoas. Às vezes tem para todas as pessoas, mas não em todas as coisas. Às vezes a gente não tem tudo em todos os lugares e por aí vai. Então, acho que o grande desafio é entender que a escola, a comunidade escolar, chamando aqui os professores, fazem parte da co-construção de políticas públicas, do monitoramento e da fiscalização dessas políticas. Então, o meu aluno não vai ouvir uma história, por mais bem contada que seja, ter o seu desenvolvimento socioemocional, como a gente disse, super possível a partir da conexão que as histórias fazem, se ele não conseguir chegar na escola. O transporte precisa fazer com que ele chegue na escola. A calçada por onde ele anda com a cadeira de roda precisa ser uma calçada possível para ele. Entende? Quando ele chega na escola, e ele é uma criança, um adolescente com autismo, ele precisa desse professor, ou desse professor auxiliar, ou desse técnico que o acompanha dentro da sala de aula e fora da sala de aula também. A gente precisa que crianças cegas e com baixa visão tenham minimamente elementos para além, assim, que pensem em audiodescrição e a sua orientação à mobilidade, que a conectem com essas narrativas. Então, o acesso às políticas públicas é fundamental. E as pessoas com deficiência, nem todas acessam as políticas públicas. Então, eu acho que os professores têm condições, em diferentes níveis, de colaborar com esse processo. Eu vou te Não sei interromper se mais. respondi, né? Não Eu não sei se eu te respondeu? respondi. Claro, claro, claro. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Perfeito, ótimo. A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui na tela e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo o 4º domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Quero ser, contando as histórias que te fazem feliz. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Júnior Nascimento, que atua com cultura de acesso e eliminação de barreiras na comunicação. Júnior, qual é a sua opinião sobre uma educação inclusiva que integre os alunos com deficiência em escolas regulares por meio de uma abordagem mais humanística? Eu acho fundamental de que essa integração, inclusão, conexão seja possível nas escolas. Nós, nas últimas décadas, avançamos muito, né? A Declaração de Salamanca sobre uma educação para todos é de 1994 e acabou, então, de completar, faz a conta comigo, 20 anos, né? E nesses 20 anos, a gente viu uma migração positiva de alunos com deficiência das salas especiais
para salas regulares, estudando todo mundo junto. Eu e você, as nossas gerações e que nos antecederam, não tiveram a possibilidade de conviver com essa diversidade, Amália. Porque, de fato, essas pessoas elas estavam excluídas, e às vezes, muitas vezes, até dos horários de intervalo, né? E foram migrando, graças a essa política e, sobretudo, pela militância dos movimentos sociais de pessoas com deficiência, num lugar que seja para todo mundo. Mas para que isso de fato ocorra dessa maneira humanística, como você mencionou, é preciso investimento. Investimento em acessibilidade, investimento na formação do professor, investimento na infraestrutura da escola, na acessibilidade da escola, investimento no desenho de materiais didáticos, não é? Sejam esses offline ou online, digitais. Precisa de investimento também no acesso ao conhecimento que é dado pelas bibliotecas, sejam elas físicas ou digitais, porque pessoas com deficiência também querem ler, também querem mergulhar em narrativas e histórias daquilo que está disponível dentro da escola. Eu lembro do Pedro Bandeira, eu era criança, eu escrevi uma cartinha para ele, ele respondeu, eu achei aquilo fantástico, fantástico. Como que ele respondeu, mãe? Ele respondeu para mim, ele deve, não sei se ele vai ouvir isso, enfim, ele respondeu para mim, e eu lembro que a biblioteca da escola era um esconderijo para mim, era um lugar de proteção a biblioteca para mim, porque a escola foi muito desafiadora para mim. A escola não é desafiadora só para pessoas com deficiência, Amália, são para todas as crianças diferentes, e aqui eu não vou denominar que diferenças são essas. Né? Cada um sabe de si, a respeito da sua escolaridade, e sabe como essas diferenças hoje impactam e são disputas de narrativa numa sociedade que tem dificuldade de conviver com pessoas diversas. Então, como é que a gente faz... Pode falar. Perdão. Não, continua, desculpa. Não, e aí, aí você fica pensando, como é que a gente, então, faz essa educação inclusiva acontecer? Eu acho que é investindo nas crianças. Investindo desde a educação infantil. Porque o capacitismo, que é essa violência, esse preconceito em relação às pessoas com deficiência, ela inicia na educação infantil. Todas as fobias, que são todos os tipos de intolerância e discriminação, inclusive aquelas contra meninas e mulheres, acontecem desde a educação infantil. Então, o investimento em pessoas talvez seja um investimento maior que a gente possa fazer para fazer com que essa educação inclusiva seja possível. Porque só técnica não está resolvendo. Na minha empresa, né, eu digo que nós somos especializados em exclusão. Porque está todo mundo especialista em inclusão e a coisa não está acontecendo. Né? E como é que é isso? A gente precisa entender como a exclusão funciona. Para a gente poder entender aquilo que é estrutural, aquilo que é dado na nossa sociedade, e tentar, na medida do que for possível, desmantelar isso. Entender como a exclusão funciona é mais importante do que entender só como que as práticas inclusivas possam ser desenvolvidas. Porque você pode desenvolver práticas inclusivas e ainda ser capacitista. Vou dar um exemplo, uma palavra que a gente usou aqui, que é a superação. A superação é um termo capacitista porque ela remonta à ideia da deficiência como uma tragédia pessoal, que a partir do esforço dessa pessoa, apesar disso, daquilo outro, ela venceu na vida. Mas ela continua não tendo os braços. Ela continua não sendo bípede. Ela continua não enxergando, entende? Ela venceu a deficiência? Não, ela continua sendo uma pessoa que tem um impedimento na estrutura e na função do corpo. Então eu posso fazer uma prática inclusiva que continua acessível, mas que continua olhando para essas pessoas como uma superação de uma tragédia pessoal. Entende? Então a gente precisa entender como a exclusão funciona. E às vezes a exclusão vem pelo medo do desconhecido. Eu não sei como lidar com o outro. Eu não sei como conviver com o outro. Eu não sei como me comunicar com o outro. Então aí funciona uma dinâmica que o Bauman diz, que é a síndrome do Big Brother. Eu excluo, talvez esteja parafraseando errado, mas assim, eu excluo o outro primeiro com receio de ser excluído antes. Ela tem autismo, é melhor, eu não sei como lidar com isso, é melhor eu não olhar para isso. Então eu acho que esse é o desafio da gente pensar a exclusão e como a exclusão funciona. Porque quando a gente olha para ela, a gente é mais certeiro sobre aquilo que a gente quer eliminar. Você falou da palavra superação, que não é superação, até a questão das palavras, né?
tudo precisa, a gente precisa mudar tudo. Quer dizer, você foi ensinado de uma forma, e aí hoje esses termos não podem mais ser usados. Quer dizer, a gente precisa de são tantos detalhes, não é, Júnior? Que você está falando da educação. Você falar para o seu filho, né, para começar Uhum, a mostrar que há lugar para todo mundo, mostrar a uhum, diversidade e falar de inclusão. Então, usar termos próprios. Então, assim, a gente uhum. precisa. São detalhes, né, nesse processo todo aí de mudança. São detalhes, mas obviamente que as pessoas com e sem deficiência que estão nesse campo entendem que as pessoas não estão na mesma página, né? Eu costumo dizer assim, se você acha que diversidade é coisa de LGBT e inclusão é coisa de pessoa com deficiência, definitivamente a gente não está na mesma página, né? Há um perigo nas designações, há um perigo nos termos, porque às vezes esses termos, eles remontam, né? Eles constroem o lugar que a gente não quer estar mais. E isso só vem com o tempo. Você tem uma filha, você tem mais de uma filha? Você tem uma? Tenho, mas mais focada nisso é essa de 30 anos. É, Perfeito. que ela faz Certamente cinema você e como ela. mãe, Uhum, certamente que você como mãe também vai ressignificando, né, esse diálogo com a sua com filha, que certeza. também está a partir de um outro repertório, a partir de outras vivências. Então, a questão da inclusão, da diversidade, da acessibilidade, da cultura do acesso, faz com que a gente também vá revisitando esses termos. Não nesse lugar de uma militância aguerrida e bélica, que luta, assim, a gente luta pelas palavras porque a gente luta pela narrativa, né? Mas ela não deve ser bélica, ela é pelo diálogo. Então, Uhum. nesse momento, o que eu estou tentando comunicar com você é isso, de que existem termos, conceitos que são capacitistas. Por exemplo, aqueles que a gente abandonou da pessoa com deficiência, que antes era o mongoloide, era o excepcional, era o especial, era a pessoa com necessidades educativas especiais, necessidades especiais, deficiente, pessoa com deficiência, que é o termo utilizado hoje. Mas as próprias pessoas com deficiência já estão esgarçando esses termos e elas mesmas tentando entender como elas desejam ser nomeadas. Então, esse letramento, por isso que eu falei que a inclusão não era lugar de chegada, inclusive foi o Rodolfo, um, um gráfico, um designer fantástico, ilustrador fantástico, que era da nossa equipe de comunicação do museu, ele chegou a essa conclusão a partir de um briefing que a gente fez para o museu, né? Esse letramento é todo dia, é processo e movimento. Né? Então, vamos nesse letramento. Eu acho que esse programa hoje também tem esse efeito bom, né? Essa ressonância, essa Fora tem. ampliação de campo de projeção, que é quando a gente revisita as palavras, a gente também revisita em que lugares as pessoas foram colocadas, e em que lugares elas não querem mais estar. E aí a gente, respeitando isso, muda as palavras e muda os termos. Para terminar, Júnior, em um mundo globalizado que a gente está vivendo, onde cada vez mais a tecnologia está ocupando o espaço dos meios tradicionais de ensino, na sua opinião, é necessário apresentar a relevância da contação de histórias para o desenvolvimento cognitivo da criança na educação infantil? Com certeza. Com certeza, porque não tem tela touch, não tem inteligência artificial, não tem realidade virtual, não tem realidade aumentada que não seja mais potente do que gente numa roda de conversa, num momento de interação de verdade, de corpo, de movimento com crianças, por exemplo, na educação infantil. Eu lembro de um menino que era meu aluno, né, surdo, eu tinha 4, 5 anos de idade. Ele participava da educação infantil e ele vinha na instituição, o Instituto Fala, fica na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo, e aí eu fazia visitas na escola, e um dia eu fui fazer uma visita na escola no momento de uma cantiga de roda, que as crianças estavam fazendo, e era uma música que eu, sinceramente, não conhecia na época, que era Linda Rosa Juvenil, alguma coisa assim, que eu não sei cantar, mas quem lembra, sabe. E eu, então, fiz uma tradução, uma adaptação muito simples para ele sobre essa canção, junto com as crianças sentadas nessa roda. Pela primeira vez, ele entendeu o que era essa canção e por que as crianças saíam correndo para poder sentar na roda. Isso, nenhuma tecnologia num mundo globalizado, que é o sorriso dessa criança ter compreendido aquilo na interação com os outros, vai substituir, sabe, Amália? Isso é lindo demais. É lindo demais. Hoje não. O Paulinho,
acabou, está indo para a faculdade agora, né? Eu já trabalho nessa área há mais de 20 anos. Então, eu acho que a gente mostra a relevância da contação de história, sim, como trabalho que a associação faz, sobretudo naquilo que é terapêutico, nos hospitais, enfim, você é voluntário há muitos anos e sabe o impacto que isso tem na vida das pessoas, sejam as pessoas que estão num cuidado e que vão se recuperar, ou aquelas que estão no paliativo, enfim, como isso é muito potente. Mas também a gente precisa aprender a conviver com essas tecnologias globalizadas. Não é ocultando que elas existem que a gente vai valorizar as contações de histórias da vida real ali, né? Até do livro do papel. Há uma tendência nossa de tocar nos livros. Há uma tendência nossa, né? De sentar para ouvir a história de alguém que faz sentido para a gente. Então, acho que a associação ocupa esse lugar. E não tem tecnologia nenhuma no mundo que substituirá esses espaços. Com certeza. Olha, profundo, lindo, muito bom conversar com você, Júnior, um aprendizado mesmo. Queria conversar mais vezes, se possível. Vamos, Foi com ótimo certeza. esse nosso bate-papo, foi demais. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Eu falo daqui desse lugar, como eu disse, eu não sei tudo, mas conheço um monte de gente que sabe um monte de coisa. Espero ter atendido minimamente as expectativas e fico muito à disposição para que eu possa conectar pessoas, sobretudo as pessoas com deficiência, para que elas possam ocupar esse lugar que eu ocupei hoje. Eu tenho certeza que será ainda mais potente. Vamos nessa? Vamos nessa. Foi muito bom conversar com você. Obrigada mesmo. Obrigado, gente. Valeu. E os nossos agradecimentos a você também, que nos acompanhou até aqui. Um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 17º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.